nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Pedro Sanches e Lula da Silva querem mobilizar a esquerda para vencer a vergonha que parece existir em ser de esquerda. Criaram o movimento Mobilização Global de Progressistas e assumem a polarização como forma de passar a vergonha para o lado da extrema-direita e da direita que com ela alinha. A extrema-direita globalizou o seu caminho e cresce na Europa e nas Américas. Não é de agora e não está a acabar como precipitadamente se podia pensar ao ver a derrota de Orbán, o farol desse populismo de direita autocrático a partir do momento em que democraticamente conquista o poder. A mensagem deles é simples e elege os imigrantes como a fonte de todos os problemas. A direita tradicional vai cedendo, mais nos países que noutros, e julga poder combater o crescimento dos populistas roubando-lhes a agenda. A tentação é tão grande que até partidos de esquerda acabam por fazer o mesmo. Com Sanches e com Lula não tem sido assim e os dois, que têm eleições no próximo ano, estão convencidos que juntar progressistas, leia-se esquerda e centro-esquerda, dos 4 cantos do mundo, pode mostrar que também há força, também há poder neste lado da política. A esquerda assume a polarização e vai a jogo elegendo a plutocracia, os multimilionários e o seu poder, as grandes tecnológicas, como fonte principal dos problemas. Juntaram-se numa convenção em Barcelona com gente de todos os continentes e esperam que dali saia um caminho para os progressistas. E Liliana Valente, a coordenadora de política do Expresso, esteve na capital da Catalunha em reportagem e é com ela que conversamos neste episódio. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Liliana Valente! A mobilização global de progressistas juntou a esquerda dos 4 cantos do mundo em Barcelona. E o que é que querem fazer com a junção destas forças? Viva, Paulo. Olha, o que eu que foi o objetivo principal desta mobilização era de algum modo trazer para o mesmo palco a esquerda mundial, mas também centro-esquerda, e de algum modo tentar virar a página da história para fazerem uma mobilização ou ter aqui um novo impulso de uma narrativa anti-extrema-direita. Isto acaba por ser muito impulsionado pelas posições de Pedro Sanches e Lula da Silva por causa da guerra do Irão. Acho que eles tentaram aproveitar aqui o elan e até a presença mediática, por exemplo, de Sanches, que está a ser muito mediatizado mesmo nos Estados Unidos, para dar aqui um novo fôlego a umas forças que têm estado a sofrer muitas derrotas nos últimos anos, mas que acham agora que de algum modo estão a ver aqui uma luz ao fundo do túnel e que pode haver aqui uma viragem da história. Eu acho que esta mobilização acaba por ter esse objetivo e a um nível mais interno, porque houve muitas sessões e muitas, não é workshops, mas muitas conferências paralelas para estabelecer uma narrativa mais unificada entre os vários partidos e os vários países, para que a mensagem seja mais consolidada e poder agora, a partir daí, terem um novo impulso e uma nova presença. Quem olha, sem ter estado lá, para o resumo da informação que de lá veio, isto parece uma internacional socialista em aliança com a esquerda latino-americana.
tem pernas para andar na América do Norte? Olha, eu quando propus ir fazer a cobertura deste evento, foi muito para tentar fazer um texto de como é que a esquerda, ou o centro-esquerda, porque isto não estamos ali a falar da esquerda, mas estamos a falar de socialistas e sociais-democratas também, progressistas, portanto vai ao centro-esquerda, quase numa questão psicanalítica eles vão agora sentar-se no sofá do psicanalista para ver como é que podem sair destas derrotas que lhes estão a ser infligidas e deste buraco de derrotas eleitorais. E acabei por ficar bastante surpreendida porque não estava à espera de todo que isto saísse do eixo América Latina e Europa. E de repente há o alto patrocínio de muitos democratas americanos e é um partido, obviamente nós não estamos habituados a classificar de esquerda, não é? Quando olhamos para Bernie Sanders ou para Mamdani... Sim, se falarmos de Mamdani ou de Bernie Sanders, sim, podemos dizer que da esquerda americana, mas o espectro político também tem alterado bastante. Mas de repente surpreendeu-me, se calhar não tanto Tim Walz, que foi era o vice-presidente que Kamala Harris queria que fosse com ela para a Casa Branca, mas surpreendeu-me, por exemplo, que Hillary Clinton quisesse patrocinar este evento. E eu acho que isso acabou por dar uma dimensão que não estava à espera. Também há aqui alguns países africanos que entraram, próprios australianos também entraram aqui, e portanto isto acaba por ter uma dimensão mundial maior do que aquela que inicialmente eu estava à espera. Sanches quis mobilizar a esquerda, garantiu que os ultras e as direitas, estou a citá-lo, gritam porque sabem que o seu tempo está a chegar ao fim. A Hungria parece dar-lhe razão, mas a Bulgária deu exatamente um sinal contrário logo a seguir. Há consciência de que estes movimentos autoritários populistas de direita ainda têm um potencial de crescimento ou a adrenalina da luta política faz parecer tudo mais fácil? Eu acho que há aqui vários pontos. Um é que não se trata tanto de vitórias de partidos progressistas, mas da derrota de regimes autoritários, porque quer dizer, na Hungria não foi propriamente uma pessoa de esquerda que ganhou, foi um candidato da direita. Primeiro esse é um ponto. Depois há uma ideia para alguns daqueles progressistas de que a história é feita de ciclos e que depois de um ciclo tão baixo virá aí um ciclo melhor. E para isso eles apontam aqui vários exemplos, não só a questão da Hungria, cá está de uma derrota de um autoritarismo, mas a derrota de Giorgia Meloni no referendo à Itália, naquele referendo àquela grande reforma da justiça que ela queria levar a cabo. Apontam também a vitória ainda que com algumas perdas da Mette Frederiksen na Dinamarca, que ainda está a negociar, a vitória no final do ano passado na Noruega. Portanto, para os progressistas há aqui algumas luzes no fundo do túnel que eles esperam que seja, de algum modo, as midterms nos Estados Unidos, agora em novembro, venham de algum modo pôr esse selo na viragem da história. Eu acho que é cedo, até porque o Pedro Sánchez, quer dizer, Espanha tem eleições para o ano que vem, Keir Starmer não está assim tão bem no Reino Unido como isso. O Brasil de Lula também não. O Brasil de Lula também não, com as últimas sondagens a darem o fim de Bolsonaro até à frente. Portanto, ou seja, há aqui, isso tu dizes, a questão da luta política aquecer um pouco e eles terem de dar aqui esta mostra de força. Por outro lado, também há algumas pequenas coisas a acontecer que estão a dar essa esperança aos progressistas. Olhando, tu estiveste em reportagem em Barcelona, saíste lá a ver alguma coisa que tem pernas para andar, ou a Realpolitik, estavas a referir a Dinamarca, por exemplo, acabará por fazer o seu caminho e levando até que partidos de esquerda acabem por adotar parte da agenda da extrema-direita. Vimos isso, por exemplo, em relação à imigração acontecer. Sim, com vários partidos de esquerda. Na política de imigração, a Dinamarca não é um partido progressista, e a verdade é que também não teve agora apesar de ter do bloco da esquerda ter ficado em primeiro na Dinamarca, não teve assim um resultado tão brilhante. O pragmatismo foi um bocadinho afastado daquela convenção. Eu acho que
mobilização dos progressistas foi mais no sentido de há uma mensagem que tem de ser mais cimentada e houve ali algumas políticas obviamente bastante defendidas, mas houve ali duas ideias que trespassaram, que passaram um pouco e que eles querem que seja um pouco a raiz da coisa. Uma é a questão do multilateralismo, portanto, a maneira de encarar a política externa, portanto, há defendem um reforço do multilateralismo a partir de uma reforma da ONU, e para isso também não foi de menos a cimeira que o Sánchez realizou ao lado com os líderes de países, muitos da América Latina, que deram-lhe um impulso à candidatura de Michelle Bachelet à ONU. E a outra coisa que saiu muito foi a necessidade de os partidos progressistas mostrarem que têm políticas diferentes de combate às desigualdades, de combate ao agravamento do custo de vida, que passam por fazer frente aos super ricos. E isto não só na vertente do imposto em si, mas na vertente, por exemplo, das redes sociais, de como gerir as redes sociais e como fazer frente à mensagem de ódio que passa nas redes sociais. Portanto, acho que foram mais ou menos estas as três grandes ideias. Obviamente houve muitas outras que por ali passaram, porque houve realmente muitas conferências, mas esses três elementos me parecem que são o chave. Depois cá está a necessidade de acordos de país a país, vai ditar que a Realpolitik se intrometa nestes ideais. E para fecharmos a nossa conversa, porque estamos a falar aqui de um movimento que pretende ser internacional, mas tendo começado com Sánchez e Lula, e nesta convenção em Barcelona foram eles as grandes figuras do acontecimento, isto pode perder-se nos seus objetivos, ficar muito centrado nestes dois países, presos a objetivos eleitorais locais. Os dois vão ter eleições brevemente, não é? Isto pode transformar-se, ser o espelho do que tem acontecido com a Internacional Populista de Direita, que se apoiam uns aos outros e às vezes dá certo e outras vezes dá errado, não é? Sim. É claro que esse é um risco à partida quando as duas figuras que lançam este movimento são duas figuras que são altamente, agora passo a expressão, odiadas pelo lado contrário, muito criticadas dentro do seu país, que vão ter eleições em breve. Mobilizam um lado e o outro, não é? Mobilizam têm essa são muito polarizadores. Ambos são muito polarizadores e, portanto, esse é obviamente o risco. Daí que eu tenha ficado verdadeiramente surpreendida com a adesão dos democratas americanos, que acabaram por trazer aqui uma outra vertente. Aliás, mais do que além destes dois, acabou por ser bastante interessante a maneira como, por exemplo, Mamdani foi falado ao longo da conferência. Ele não pôde estar lá porque até tinha umas iniciativas com o Obama nos Estados Unidos, mas ele foi bastante citado. Ou seja, parece-me que o farol daquilo que eles querem passar é Mamdani. Depois, os porta-vozes acabam por ser Pedro Sánchez e Lula da Silva, que estão num périplo pelo mundo a tentar passar a sua mensagem, e sim, o risco é claramente elevado, mas a esquerda e o centro-esquerda apoia-se muito nestes dois que têm agora uma maior voz no mundo. No novo episódio do podcast Geração 2000, Manuel Rosa conversa com Sofia Barbosa, criadora de conteúdo digital. Nascida e criada em Hermesinde, Sofia criou o seu canal de YouTube aos 12 anos, inspirada pela descoberta de tutoriais de maquilhagem enquanto ajudava a irmã a preparar-se para o baile de finalistas. O Geração 2000 tem novos episódios todas as quartas-feiras no site da SIC, SIC Notícias e Expresso e em todas as plataformas de podcast. E não se esqueça que também tem o podcast Geração 40, um podcast que é uma conversa com quem nasceu nos anos 40 e uma viagem entre memórias e desafios do presente, conduzida por Júlio Isidro. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.
Tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.